Abraham, a opinião das pessoas pode afetar a minha vibração? Como os outros não podem vibrar em sua experiência, eles não podem afetar o resultado de sua experiência. Eles podem ter suas opiniões, mas a menos que a opinião deles afete a sua, a opinião deles não importa. 1 milhão de pessoas podem estar empurrando contra você, e isso não afetaria você negativamente, a menos que você empurre de volta. 1 milhão de pessoas empurrando contra você está afetando seus milhões de vibração. Eles estão afetando o que acontece em sua experiência. Eles estão afetando seu próprio ponto de atuação. Mas isso não afeta você, a menos que você empurre contra eles. Gente, é muito comum a gente se questionar, né? Em relação à opinião das pessoas, o que as pessoas vão pensar, se isso nos afeta de alguma maneira. E esse trechinho de um seminário de Abraham exemplifica muito bem o que acontece quando alguém, né, pensa algo diferente sobre a gente, ou questiona as nossas ações, ou pensa alguma opinião que a gente acredite que interfira na nossa vida, né? E o que as outras pessoas pensam sobre a gente não interfere. O que os Abrahams estão falando aqui é justamente isso. O que as outras pessoas pensam sobre a gente não interfere na nossa vida, a não ser que a gente empurre contra. O que seria empurrar contra? A gente querer ficar questionando a opinião da outra pessoa ou tentando fazer com que a outra pessoa ceda a nossa opinião. A opinião da outra pessoa só nos afeta quando a gente começa a pensar e questionar a nossa própria vida por conta da opinião de alguém. Por exemplo, sei lá, você gosta de usar determinado tipo de roupa, você gosta de frequentar algum lugar, qualquer coisa, não importa o que seja, né? E aí você começa a pensar sobre a opinião das pessoas em relação a isso e a questionar os seus próprios atos. Aí sim, a opinião daquelas pessoas estão afetando a sua vibração, porque agora você está pensando sobre a opinião delas e se sentindo mal sobre você mesmo por conta do que eles falaram. Eu lembro que alguns anos atrás, eu lembro que eu estava em um grupo e a gente estava começando a estudar a lei da atração e tal, e aí uma pessoa falou que ela sempre gostou de frequentar barzinho e tal, no fim de semana. Ela sempre ia, né, pros barzinhos e tal, e ela começou a se sentir mal, porque ela ficava preocupada se isso era errado ou não, né, na perspectiva, do ponto de vista da lei da atração, porque como ela sempre frequentou outras religiões, e para outras religiões isso era errado. E ela saiu dessa religião, né, das outras que ela frequentava, e hoje ela não tinha, e ela se sentia livre para poder ir para as coisas que ela gostava de fazer, pro pagode e tal. Eu lembro que ela até relatava, eu não bebo tanto e tal. E aí, o que acontece, né? Ela tava ali tentando entender se aquilo era certo e aquilo é errado. Fazer isso não é certo nem errado, é um ponto neutro. Mas, por exemplo, se outras pessoas acreditam que é errado, né? E ela não se importa com o que essas outras pessoas acreditam, isso não vai ter interferência nenhuma na vida dela. É o exemplo claro do que os Abrahams falam no livro Peça Será Atendido, tem esse exemplo, inclusive. Se alguém chegar e ligar pra você e falar assim, olha só, eu nunca mais vou ligar pra você, tá? Tô ligando pra te avisar que eu nunca mais vou falar com você. Se isso for um estranho, isso não vai afetar de forma nenhuma a sua vida. Agora, se for alguém que você gosta e ligue pra você e fale isso, provavelmente isso pode te afetar. Por que eu frisei o pode? Isso não precisa necessariamente te afetar. A opinião de alguém próximo de você tem que me afetar? Não necessariamente, a não ser que você dê poder a isso. O que é dar poder a outra pessoa? Se importar com a validação dela. Então, por exemplo, como essa moça acreditava, né? Ela estava querendo uma validação externa, se aquilo que ela estava fazendo era certo ou errado. Se dentro do grupo, que tinha pessoas que ela confiava, as pessoas começassem a falar que era errado sim e tal, e ela se deixasse influenciar por aquele pensamento de que, eu não posso frequentar um barzinho e tal, aquilo ia afetar a vibração dela, ela ia começar a ficar preocupada, deprimida com a ação dela, achar que ela estava fazendo alguma coisa errada, se sentindo culpada, se sentindo mal por conta do que ela estava pensando sobre a opinião das pessoas. Agora, se simplesmente as pessoas chegassem lá e falassem, olha, é errado e tal, eu acho errado, e aí ela entendesse que aquilo é só um ponto de vista, olha o distanciamento, é um ponto de vista, não é uma verdade absoluta, eu não preciso seguir esse ponto de vista, e continuasse seguindo a vida dela, aquilo não ia afetar em nada a vida dela. E aí tem um outro ponto também.
Se ela fizesse isso, ela comentasse lá, foi pro barzinho ontem e tal, e foi legal, fiquei no pagode, não sei o quê. Alguém chegasse e falasse, olha, fulano, isso é errado, e tal, e por conta de tal e tal lei e tal, enfim. Chegasse e falasse isso, e ela chegasse, por exemplo, e começasse a empurrar contra o quê? Tentar convencer as pessoas do contrário, não, isso não é errado e etc. Aí aquilo ia abaixar a vibração dela, porque a gente não precisa ficar tentando controlar o que os outros pensam sobre a gente. Ou até mesmo, por exemplo, alguém chegasse e apontasse ela por conta disso. Olha, fulana, você é errada, você é determinado tipo de pessoa XYZ por conta da sua conduta. E ela ficasse preocupada com o que aquela pessoa está pensando em relação a ela e tentasse convencer a outra pessoa de que ela não é aquilo que a pessoa acha que ela é por conta da conduta, aquilo também, com certeza, faria com que ela se sentisse mal. Você entendeu? Então, qual é a grande sacada, gente? O que as pessoas pensam sobre a gente não importa. Eu já fiz até um exercício aqui no canal, já compartilhei, que ajuda você a não se importar com a opinião dos outros, porque você sabe o que você pensa, só que a grande maioria das pessoas não tem o discernimento, o autoconhecimento, autoestima o suficiente para se manter seguro e entender que o que você sabe sobre você basta. Sabe? Eu lembro que quando eu comecei, a praticar exercícios de permissão e comecei a ter um estilo de vida um pouco diferente do que eu tinha, eu comecei a questionar muito, veio muito isso pra mim, sabe? Às vezes eu ando na rua e eu fico parada porque eu achei uma planta bonita pra olhar, porque eu vi um passarinho, porque eu tô olhando a água, porque eu tô olhando o sol, porque eu tô olhando a nuvem, porque eu achei um avião legal e tô olhando. Várias vezes eu faço isso. E no começo isso pra mim era um pouquinho desafiador, porque a primeira coisa que a minha mente ia era, mas o que as pessoas vão pensar que você está fazendo? Vai falar que você é louca. E por um tempo, isso foi um desafio, porque eu me importava com o que as pessoas pensavam. Só que depois eu entendi, eu sei que eu não sou. Então, se fulano, se beltrano, se pessoas que eu nem conheço pensarem, tá tudo bem, isso não afeta a minha vida. Porque eu sei que eu não sou. Eu sei por qual razão eu estou fazendo isso. Então, o que as outras pessoas ao meu entorno estão pensando sobre mim não me afeta mais. Porque a única opinião que é necessária sobre mim mesmo é a minha. Eu nasci para viver a minha vida. Cada um, apesar de parecer grosseiro isso, não é grosseiro. Cada pessoa tem uma vida. Ou seja, o direito e a liberdade de vivê-la como der na telha, como der na veneta dela. Então, uma outra pessoa não precisa, controlar e determinar como eu devo viver, qual o jeito certo que eu devo fazer. Então, para mim tem que bastar, entende? A única informação, a única pessoa a qual eu devo a satisfação de como eu vivo a minha vida é a mim mesmo. Então, assim, para mim basta, eu sei quem eu sou. Ai, Aline, mas às vezes tem que dar satisfação para outras pessoas. Gente, não é sobre isso que a gente tá falando. É você saber quem você é. Então, se a outra pessoa pensa algo diferente daquilo que você é, não faz diferença nenhuma, porque tem que bastar para você. Porque dentro do conjunto de critérios da outra pessoa, pode ser que ela não concorde mesmo com algo que você faça. E isso não necessariamente significa que o que você tá fazendo é errado, que vai afetar a vida dela de alguma forma. Não necessariamente. Pode ser uma coisa completamente inofensiva, mas dentro do conjunto de crenças daquela pessoa, o que você está fazendo não é interessante, não é legal, é errado, é feio, enfim, qualquer outro tipo de ideia que ela tenha em relação a isso. Então, para você, é você entender que dentro do seu conjunto de regras, do seu conjunto de valores, dos seus conjuntos de desejos, de como você deseja viver a sua vida, ou seja, você, assim como aquela outra pessoa, tem o direito de viver a sua vida, pra você sabe o porquê você tá fazendo. Se fulano, se beltrano pensa diferente sobre aquilo que você tá fazendo, tá tudo bem. É sobre se sentir confortável em não agradar todo mundo. Tá? É essa que é a grande coisa que tá aqui por trás dessa mensagem dos Abrahams. Você só consegue fazer o que eles estão falando, no caso, de não se importar, não lutar contra, não tentar contra-argumentar com a outra pessoa ou fazer com que ela entenda o seu ponto de vista, quando você se sente confortável em não agradar todo mundo. Isso, inclusive, tem, acho que no livro A Coragem de Não Agradar. É um livro da Brené Brown e é bem interessante esse livro, porque ele fala disso, Você viver
é um ato de vulnerabilidade, ou seja, você viver, você fazer as coisas que você quer fazer, consequentemente te deixa vulnerável, porque muitas das coisas que você vai fazer pode gerar opiniões contrárias das pessoas, só que você precisa se sentir confortável em não ser amado por todo mundo. Isso te dá uma grande liberdade, porque quando você tenta ser amado com todo mundo, naturalmente você vai se importar com o que as outras pessoas pensam, ou você vai tentar lutar contra elas para tentar fazer com que elas entendam o seu ponto de vista, ou você vai se aprisionar num estilo de vida que não é o seu, numa forma de viver que não é interessante para você, para que você seja amado e reconhecido e valorizado e validado por aquelas pessoas. Agora, quando você tem coragem o suficiente e tenta se sentir confortável e não ser amado e admirado por todo mundo, você se torna livre. Porque você sabe que para você basta. Entenda, a minha vida foi feita para que eu vivesse. É a lógica da vida. Muitas vezes a gente vai se perdendo no meio do caminho por N conceitos que a gente foi aprendendo. E aí, essa vida é a minha vida, foi feita para que eu vivesse. E por isso, eu tenho que me bastar. O que as outras pessoas vão pensar sobre o que eu tô fazendo, tendo em vista que não é algo que vai ofender a vida de ninguém, importa para mim. E aí você aprende a seguir o seu rumo, sabendo que vai ter pessoas que realmente não vai achar interessante o que você tá fazendo, as suas decisões, as suas opiniões, só que você tá em paz com você mesmo. É literalmente aquele caminho de paz com você mesmo. Mas como eu falei, vem de autoconhecimento, vem de autodescoberta, vem de amor próprio, vem de autoestima, de você realmente tá autoconfiante, esses autos todos aí. Você tem autoconfiança o suficiente para saber que o resto não importa, essa conversa interna. Peraí, eu sei por que eu tô fazendo isso, eu sei por que eu sou dessa forma, eu sei porque eu estou vestindo essa roupa, ou eu sei porque eu estou indo a tal lugar, eu sei porque eu estou escolhendo esse trabalho e não outro, porque agora você reconhece que você é a pessoa mais importante da sua vida. E aí você nem tenta discutir com o outro, tá? Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha com outras pessoas. Boa tarde, gente feliz e abençoada. Eu venho compartilhar com vocês o seguinte: consegui manifestar uma viagem para a Itália. Desde o ano passado que eu falava que o meu próximo aniversário, ou seja, este ano, eu ia passar no hotel. Conheci o canal da minha amada Aline e fui seguindo e amando cada conteúdo. Comecei a fazer o caderno da permissão e o caderno da gratidão. E manifestei não só acomodação grátis no hotel. Deus é tão maravilhoso e sempre nos dá muito mais do que a gente pede. Esse hotel fica na Itália, em Milão, e eu estou indo dia 16 com meu marido comemorar o meu aniversário, que é dia 17, e volto no dia 23. Gratidão, gratidão, gratidão e muita gratidão. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.